Cheguei, tô aqui pra te ensinar a fazer a bolsa Luna, que é uma bolsa elegante, charmosa, espaçosa. E nessa aula eu também vou te ensinar a fazer esse ponto fantasia, que além de lindo, vai deixar a sua bolsa super estruturada. Vou te mostrar também como aplica o zíper de couro e muito mais. Lista de materiais, valor sugerido para venda, tá tudo na descrição. Então vamos começar a crochetar fazendo um nó corrediço. E após o nó corrediço, eu vou fazer 18 correntinhas. Eu vou fazer aqui uma correntinha num tamanho médio, nem tão apertadinha, nem tão folgadinha. Eu acho assim melhor de trabalhar. E essa parte aqui que eu tô fazendo é a base, é a parte do fundo da bolsa. Então, a gente vai começar por essa parte. Então, essa primeira carreira foram 18 correntinhas. A segunda serão pontos baixos aqui dentro dessa correntinha. Então, após a 18ª correntinha, eu vou fazer uma correntinha de subida, que vai servir como o primeiro ponto dessa segunda carreira em ponto baixo. Então, essa correntinha que eu subi, ela vai estar aqui dentro da correntinha 18. Aqui. E aí, eu vou entrar na próxima, que seria a correntinha 17. Só que eu vou entrar na parte de trás da correntinha. Tá vendo que atrás tem essas alcinhas que se formam, ó? Então, eu vou entrar em cada correntinha dessa até chegar no final. Então, eu entro e faço um ponto baixo nessas alcinhas aqui, ó. Eu entro em cada uma dessas e faço um ponto baixo. Então, agora eu vou virar aqui para a parte, né, da frente. Sei onde está aqui a correntinha que eu subi e a correntinha 18. Agora eu venho para 17 e viro aqui, ó, segurando para saber onde é, ó. Segura aqui na frente e atrás e sei exatamente onde é a alcinha que eu tenho que entrar. Então, passo aqui a agulha e puxo o fio do novelo. E agora, puxo novamente o fio do novelo passando por essas duas alcinhas para fechar o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada alcinha dessa que fica na parte de trás da correntinha. Então, faço um ponto baixo até chegar lá na outra ponta. Tô chegando aqui já no finalzinho, aqui nesse lado. Tá vendo? Aqui tem um nozinho e tem a correntinha aqui depois do nozinho, que foi a primeira correntinha que eu fiz. Então, eu vou entrar aqui na alcinha de trás dela e fazer um ponto baixo. Nessa correntinha especial, que é a correntinha da ponta, eu vou fazer mais 2 pontos aqui, totalizando 3 pontos nesse mesmo espaço. Então, já fiz um ponto baixo, vou fazer mais 2 aqui dentro. E eu já posso ir escondendo essa pontinha aqui, que foi aquela que ficou na hora que eu fiz o nó corrediço. Agora, eu vou seguir entrando nos próximos pontos. E tá vendo aqui essa correntinha? Eu já entrei nela, aqui, já esse ponto. Então, eu vou pra próxima correntinha. E aqui, eu já vou pegando a parte da frente da correntinha, aqui desse lado, né? E aí, eu entro e faço um ponto baixo em cada correntinha dessa. Eu já não pego mais na parte de trás, na alcinha de trás da correntinha, mas na parte da frente. E eu já vou escondendo essa pontinha de fio à medida que eu vou fazendo os pontos baixos aqui desse outro lado. E eu vou até chegar no final. Já estou aqui chegando no final dessa parte aqui desse lado. E eu vou entrar aqui fazendo um ponto, ó. Deixa eu mostrar como é que tá aqui. Só pra gente recapitular aqui o início. Aqui é a primeira correntinha. Vou até pegar aqui uma agulha pra mostrar. Aqui é a primeira correntinha de subida que eu fiz. Fiz 18 correntinhas e subi uma, que é essa daqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto nessa próxima correntinha, aqui, faço um ponto baixo aqui dentro. Então, eu faço um ponto baixo aqui. E agora, nessa correntinha 18... Não é na que eu subi, é na correntinha 18. Nessa correntinha aqui. Eu vou entrar, ó, nesse espacinho. Tá vendo que aqui, ó, embaixo tem uma alcinha atrás da correntinha? Então, eu vou passar entre essas duas alcinhas que fica na parte de cima e nessa aqui que fica na parte de baixo, tá vendo? Então, eu vou passar a agulha exatamente aqui e fazer, nesse espaço, 3 pontos baixos. Então, passo aqui, ó, e faço 3 pontos baixos no mesmo lugar.
Agora eu vou folgar aqui essa alcinha, tiro a agulha, que agora eu vou fechar essa carreira. Eu vou fazer isso entrando aqui com a agulha debaixo dessa primeira correntinha que se forma após o primeiro ponto que eu fiz. Então, eu passo a agulha aqui e puxo essa alcinha aqui pra trás. E agora eu vou entrar aqui nesse ponto, que é justamente o último ponto que eu fiz agora. Então, eu passo aqui a agulha no meio desse ponto baixo. Agora, eu vou pegar aqui essa alcinha que eu puxei aqui pra trás e vou passar na agulha. Vou apertar um pouco, puxando aqui o fio do novelo para que ela fique menorzinha. E fica assim, ó, a agulha passando no meio do ponto e também pegando essa alcinha. Agora, eu vou puxar o fio do novelo passando por elas e trazer aqui pra frente. E aí, eu faço o primeiro ponto da terceira carreira. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo centrado em cada ponto da carreira anterior. E eu vou fazendo assim até chegar na outra ponta. E aí, chegando lá, eu mostro qual é a próxima etapa. Então, eu paro aqui antes desses 3 pontos que eu fiz no mesmo espaço. 1, 2, 3. Então, em cada um deles, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. Então, vou fazer aumentos, né? Que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer 2 pontos nesse primeiro, que vai ser o primeiro aumento. No próximo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos baixos centrados. E tudo isso vai ajudar a fazer essa curva aqui, né, na ponta, nesse lado aqui, nessa ponta. Então, eu ajudo aqui a fazer essa curva, fazendo esses aumentos. Então, agora no terceiro ponto, eu vou entrar aqui e fazer mais 2 pontos baixos. E aí, você já percebe que essa curva foi fazendo e foi ficando bem arrumadinho, ó. Não se preocupe se ficar esses buraquinhos, às vezes acontece. Você pode ir ajeitando, puxando aqui com a mão que vai fechando. Finalizei essa parte da curva, agora é só seguir fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto de base, né, da carreira anterior. Então, eu vou fazendo apenas um ponto agora, em cada pontinho, até chegar lá no outro lado para poder fazer a próxima parte. Pronto, agora é vez de fazer a próxima curva, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. 2 pontos baixos em cada ponto daquele trio de pontos que eu fiz, né? Que foram 3 pontos baixos no mesmo lugar. Você vai perceber que vai ter um que vai ser a exceção, né? Que eu vou fazer apenas um ponto, porque nele já tem aqui um ponto. Então, eu vou só completar fazendo mais um ponto baixo centrado, ok? Então, agora eu vou fazer nesse próximo 2 pontos baixos centrados. E no segundo, mais 2 pontos baixos centrados, né? Que são os aumentos que vão fazendo essa curva para que fique tudo bem arrumadinho na nossa peça. Então, eu tô aqui no segundo ponto do trio, faço aqui os 2 pontos dentro dele, e nesse terceiro ponto, terceiro e último ponto aqui do trio, já tem um ponto dentro dele, que foi o primeiro que eu fiz na carreira, né? Então, eu vou fazer mais um outro para completar. Prontinho. Aqui eu já fiz, finalizei, né? Todos os aumentos para essa curva e vou agora fechar essa carreira, folgando aqui essa alcinha, passando aqui debaixo dessa correntinha que fica após o primeiro ponto da carreira, dessa carreira que a gente tá trabalhando, né, que está fechando. Agora, eu vou passar esse fio pra agulha e puxar aqui pra trás. Visando aqui em ter bons acabamentos, eu vou fechar essa carreira em especial de forma diferente. Então, eu vou tirar a agulha aqui dessa alcinha. Vou pegar aqui uma outra agulha, mas você também pode usar um marcador. Vou passar aqui no centro desse último ponto que eu fiz e nessa alcinha aqui atrás, que eu puxei aqui pra trás. Então, deixo aqui bem presinho. E agora, eu pego a agulha que eu tava trabalhando, fazendo os pontos, e entro nesse próximo ponto baixo. Entro aqui, tá vendo que é o primeiro, aqui é o segundo daquele aumento, né? Então, eu vou entrar aqui nesse próximo ponto, no centro dele, e vou puxar o fio do novelo e fazer o primeiro ponto aqui da quarta carreira. A primeira carreira foi de correntinhas, a segunda eu já fiz, a terceira eu acabei de fechar e agora eu vou começar a quarta. Eu vou tirar aqui a agulha e colocar um marcador que eu acho que fica mais presinho, mais seguro, mas você também pode usar a agulha caso você não tenha nenhum marcador. E aí, eu tô fechando dessa forma porque se eu fosse fechar
nesse último ponto que eu fiz aqui, onde eu coloquei o marcador, quando fosse na quarta carreira, eu não ia conseguir fazer o aumento da forma, né, que deve ser. Então, eu vou fazer aqui, né, o primeiro ponto dessa quarta carreira e vou seguir entrando, fazendo um ponto baixo até chegar aqui do outro lado, na outra curva. Então, faço um ponto baixo centrado em cada ponto da carreira anterior. Quando chegar aqui, eu vou fazer, né, um aumento nesse ponto e só mais um ponto nesse, porque já tem um outro e aí vai ficar um aumento, tá bom? Vou fazendo aqui, quando chegar na outra curva, eu volto. Ó, parei aqui antes desses 3 aumentos. Então, eu vou fazer em cada ponto dos aumentos, 2 pontos, né, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E eu faço isso em cada ponto desse trio, né, trio de aumentos, né, que foram 3 aumentos que eu fiz. Que cada aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu vou fazendo isso para que vá se formando essa curva. E eu consiga dar continuidade do outro lado, sem repuxar, né? Então, preciso fazer esses aumentos. E vou aproveitar aqui esse momento para te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você continuar acompanhando aqui o nosso conteúdo. Porque quando a gente se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre que chegar vídeo novo, você vai ser avisado. Então, é muito importante para mim, para o meu trabalho, que vocês estejam inscritos, estejam sempre por dentro aqui interagindo, porque ajuda aos vídeos chegarem a mais pessoas, né? O meu trabalho alcançar mais pessoas. Desde já eu já agradeço demais por vocês estarem aqui, sempre me apoiando, me ajudando. Isso faz muita diferença mesmo. Pronto, acabou a sessão de aumentos aqui desse lado. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar lá na outra curva. Pronto, cheguei. Agora eu vou fazer um aumento em cada ponto daquele trio de aumentos que eu fiz na carreira anterior. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse. Então, 2 pontos baixos centrados em cada ponto que está aqui nessa curva, né? Que são o trio de aumentos. Essa aqui é a quarta e última carreira da base. Então, já estou finalizando e é importante lembrar que essa base eu estou fazendo mais ou menos aqui do tamanho do zíper. Na verdade, ela tá ficando um pouquinho maior, porque o zíper eu ainda vou fazer alguns pontos, né, nele, e ele vai ficar também um pouco maior. Pronto, cheguei aqui já bem pertinho do final, vou tirar o marcador, e aí eu vou passar a agulha somente no centro do ponto baixo. Eu não vou pegar agora nesse ponto, né, não vou pegar aquela alcinha que eu levei lá pra trás. Eu seguro ela aqui e passo somente pelo ponto baixo a agulha e puxo e faço um ponto baixo aqui, ponto baixo centrado. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo sem pegar nessa alcinha aqui de trás. Então, fiz o aumento aqui desse ponto. Agora, nesse último aqui, onde já tem um ponto, eu vou entrar aqui no centro e vou fazer um ponto baixo, só que dessa vez eu vou pegar a alcinha que eu deixei aqui atrás, tá vendo? Passo a agulha por ela. E agora, eu puxo o fio do novelo passando por ela e no meio aqui desse ponto. Trago aqui pra frente e fecho, formando um ponto baixo centrado aqui. Que eu já tinha um, ficou, né? Eu acabei de fazer mais um outro, e aí ficou um aumento aqui. Então, em cada borda, eu fiz 6 aumentos nessa quarta carreira, tá? Agora, eu vou folgar aqui essa alcinha, vou passar a agulha aqui debaixo dessa primeira correntinha que se forma após o primeiro ponto que eu fiz dessa carreira. Passo ela aqui pra trás, puxo essa alcinha aqui, né, pra parte de trás. E agora, eu vou diminuir ela aqui um pouquinho e eu vou passar a agulha nesse último ponto baixo que eu fiz. Não é nesse aqui que eu passei a alcinha pra trás, é nesse aqui, que foi o último ponto baixo que eu fiz. E aí, eu passo a agulha aqui, transfiro essa alcinha aqui também pra agulha. E agora, eu vou puxar o fio do novelo. Recuo aqui, diminuo e puxo o fio do novelo passando por essa alcinha aí no meio desse ponto baixo. E faço um ponto. Nessa quinta carreira, não vão ter aumentos. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Ou seja, vai ser um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, aqui nesses aumentos, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Não vão ter aumentos aqui nessas curvas. Então, eu vou fazendo isso até chegar no final. Uma pausa na produção para mostrar como é esse zíper. Ele já vem com os furos e eu fiz a base, como eu falei, já vendo mais ou menos aqui o tamanho do zíper. Esse zíper, ele tem 23 centímetros de comprimento e 5 de largura. Então, eu fiz 18 correntinhas lá no início, né, na base,
que deu mais ou menos 15 centímetros. Então, 8 centímetros a menos referente ao tamanho do zíper. Então, eu fiz assim, deu certo, chegou um tamanho aproximado aqui ao tamanho do zíper. Já contando com a carreira de pontos baixos que eu fiz nas bordas dele. Terminei aqui a quinta carreira, ela é uma carreira de subida, ela não é a carreira de base, já é subindo aqui a bolsa, agora eu vou fechar essa quinta carreira. Passando a agulha debaixo dessa primeira correntinha que fica após o primeiro ponto dessa carreira. Passo a alcinha aqui para a agulha e puxo essa alcinha para trás. Agora aqui no último ponto baixo que eu fiz, no último ponto baixo centrado que eu fiz dessa carreira, eu passo a agulha e passo essa alcinha aqui para a agulha. Puxo aqui o fio do novelo para deixar um pouquinho menor e agora passo o fio do novelo por ela e pelo ponto baixo que eu fiz aqui, ponto baixo centrado. Nessa próxima carreira, eu já vou começar ela fazendo o primeiro ponto fantasia, porque a partir de agora vão ser só carreiras com ponto fantasia. Então, eu vou parar aqui com essa alcinha assim. Vou passar aqui a agulha pegando só nessa alcinha do ponto que eu estou, desse ponto baixo que eu já estou aqui. Vou puxar o fio do novelo pra cá e vou ficar com duas alcinhas. Agora, eu vou no próximo ponto e entro no centro e puxo o fio, deixando assim. E eu fico com 3 alcinhas aqui na agulha. Agora, eu vou pegar essa terceira e passar aqui por dentro dessa segunda, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo o fio do novelo e passo por essas duas alcinhas que ficaram, que restaram aqui em cima. E aí, eu fiz o primeiro ponto fantasia dessa carreira. O próximo, como eu vou fazer? Eu vou pegar na alcinha desse ponto aqui que eu já estou, passo a agulha nessa alcinha, com o fio, né, na parte que fecha pra cima, e puxo aqui, fico com duas alcinhas na agulha. Agora, venho no próximo ponto, no centro do próximo ponto, e puxo o fio, e agora eu passo esse fio que eu puxei, o terceiro, por esse segundo, por essa segunda alcinha. E agora, puxo novamente o fio do novelo e passo por essas duas alcinhas, fechando o ponto. E aqui eu fiz o segundo ponto fantasia dessa carreira. Então, toda a carreira eu vou fazer dessa mesma forma. Passo a agulha aqui nessa alcinha do ponto que eu estou, sempre deixando o fio, né, nessa parte que fecha pra cima, que é pra parte lisinha, que é a parte que fica do outro lado, ficar pra frente. Então, eu puxo aqui, tá vendo? Dessa forma. Agora, no próximo ponto, eu passo no meio, não é na alcinha, só numa alcinha, é no meio mesmo do ponto. E aí, eu puxo esse fio, né, por dentro desse outro, como fosse um ponto baixíssimo. E aí, eu fecho esse ponto aqui, puxando o fio do novelo por essas duas alcinhas. Quando chegar no final dessa carreira, eu volto. Então, como eu vou finalizar as carreiras em ponto fantasia? Eu vou passar a agulha aqui dentro desse ponto que eu tô e vou puxar o fio pra ficar com a alcinha. E no seguinte ponto, que é esse que eu fiz o primeiro ponto fantasia, eu vou entrar e também vou puxar a alcinha aqui. E vou passar essa alcinha que eu puxei por dentro dessa outra e vou puxar o fio do novelo e passar por essas duas alcinhas, fechando o ponto. Então, finalizei aqui a primeira carreira em ponto fantasia. Agora, eu vou fechar essa carreira folgando aqui essa alcinha e passando a agulha por debaixo dessa correntinha que se forma em cima do primeiro ponto fantasia. Então, passo a agulha aqui, pego essa alcinha e passo para a agulha e puxo ela aqui para trás, para dentro aqui da bolsa. Diminuo aqui um pouco essa alcinha. Agora, eu vou passar a agulha nesse último ponto fantasia que eu fiz, na parte de cima aqui, onde eu faço, né, onde eu finalizo o ponto fantasia. Como se fosse um ponto baixo aqui, né, que se forma. Então, eu vou passar a agulha aqui, fico com uma alcinha, venho no próximo, na parte aqui de cima, certo? Do próximo ponto fantasia, puxo aqui o fio, trago aqui pra frente, fico com duas alcinhas. Agora, eu passo essa por dentro dessa outra. E agora, eu passo a agulha aqui nessa alcinha que eu fiquei segurando aqui, que eu puxei aqui pra trás. E agora, eu também puxo o fio do novelo passando por essa alcinha e por essa outra aqui, por essas duas alcinhas que ficou na agulha. E assim eu fiz o primeiro ponto fantasia dessa carreira. Vamos fazer mais um? Vou passar a agulha aqui pegando nessa alcinha desse ponto que fica na parte de cima, né, do ponto fantasia, que é como se fosse um ponto baixo. Aí, no próximo ponto baixo, só que no meio, eu passo e puxo essa alcinha passando por essa outra como se fosse um ponto baixíssimo. E puxo o fio do novelo passando por essas duas alcinhas que restaram. E aí, fiz mais um ponto fantasia.
Então, eu vou seguir aqui fazendo os pontos fantasia, fechando a carreira do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. E eu vou fazer isso por 12 carreiras, ou seja, da 6ª carreira, que foi onde eu comecei o ponto fantasia, né, a carreira de ponto fantasia, até a carreira 17, eu vou fazer toda do mesmo jeito. Então, eu vou seguir aqui fazendo e volto quando eu terminar a carreira 17. Olha a beleza que fica com esse ponto fantasia, não é? Me diz aí se você gostou, se você já conhecia ele. Essa é a primeira bolsa que eu faço com esse tipo de ponto. Vocês não têm ideia da estrutura que ele dá. Não fica mole, não, a bolsa fica bem estruturada. Esse aqui é o segundo novelo, tá? Eu já tá aqui, ainda falta finalizar a parte do zíper, né? Os pontos que envolvem o zíper e fazer um detalhe aqui na bolsa. Mas eu ainda tenho isso aqui de fio, do segundo novelo. Corto aqui o fio para poder fechar essa última carreira. E eu vou simular aqui, deixei mais ou menos aqui uns 10 centímetros de fio. E vou simular aqui uma correntinha, pegando nessa primeira correntinha que se forma no primeiro ponto fantasia que eu fiz aqui dessa última carreira. Então, entro aqui, passo a agulha aqui de baixo e puxo essa pontinha de fio aqui para dentro da bolsa. Então, passo aqui a agulha e puxo essa pontinha pra dentro, tá vendo aqui o ponto fantasia? E aqui é a correntinha, então puxo ela aqui pra dentro da bolsa. E agora eu vou devolver essa pontinha de fio pra onde ela tá saindo aqui, que é nessa outra correntinha, que justamente fica em cima do último ponto fantasia que eu fiz nessa carreira. E eu puxo o fio pra cá, e agora eu vou esconder esse fio aqui por debaixo desses pontos. Eu uso aqui ou uma agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fininha. Essa que eu vou usar aqui pra esconder é a número 5. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos nesses furinhos que ficam nas bordas do zíper. Começo deixando aqui uns 8 centímetros de fio. Puxo aqui por esse espaço. Fico aqui com a alcinha. Agora, no próximo furinho, eu vou entrar e vou puxar o fio do novelo. Então, eu entro aqui. Não é esse daqui, esse aqui é o que eu reservei. É o do novelo. E aí, eu puxo aqui e faço o primeiro ponto baixíssimo. E eu vou fazendo um ponto baixíssimo em cada furinho desse até chegar no final. Tô usando aqui a agulha número 5, mas o tamanho da agulha vai depender muito do tamanho do furinho aí do seu zíper, tá? Então, eu vou fazendo aqui e quando chegar no final eu volto. Pronto, falta agora só mais um furinho pra eu fazer. Então, eu entro aqui, só que em vez de pegar o fio do novelo, eu vou pegar aquela pontinha de fio que eu reservei logo no início. Aqueles 8 centímetros de fio. Então, passo aqui por dentro do furinho, puxo pra cá e passo aqui por dentro dessa alcinha. E fecho aqui mais uma correntinha. Então, assim, agora eu vou usar essa pontinha de fio pra simular uma correntinha aqui, pra juntar a primeira correntinha com a última que eu fiz. Então, eu vou passar a agulha aqui debaixo dessa correntinha, que foi a primeira que eu fiz. E puxo o fio aqui por ela, por debaixo dela. Agora, eu vou devolver ele aqui onde ele tá saindo, aqui. Então, eu vou aqui por trás e passo no meio dessa última correntinha que eu fiz e puxo esse fio pra dentro dela, trazendo ele aqui pra baixo. E ficou assim, ó, tá vendo? Aqui atrás e aqui na frente, ó, bem arrumadinho, tá vendo? Agora, eu vou esconder essa pontinha de fio à medida que eu vou fazendo os pontos aqui. Então, eu entro aqui nesse ponto que tá saindo esse fio, né? Essa pontinha aqui de fio. E puxo o fio do novelo para passar dentro dessa alcinha e fechar aqui o primeiro ponto dessa carreira. Então, agora eu vou entrando em cada correntinha dessa, no meio de cada correntinha, já escondendo aqui essa pontinha de fio. E eu entro, puxo o fio do novelo e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessa. Com exceção das duas curvas, porque nelas eu vou fazer aumentos. Mas, por enquanto, eu vou fazendo um ponto baixo em cada correntinha dessa, já escondendo essa pontinha de fio, até chegar lá na curva. Pronto, eu parei aqui antes dessas 4 correntinhas que ficam aqui na curva. 1, 2, 3, 4. Pronto, é aqui nessas 4 que eu vou fazer aumentos aqui nelas, certo? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada correntinha dessa. Então, passo aqui na correntinha e no furo, como eu fiz nos outros, só que em vez de fazer só um ponto, eu faço mais um outro ponto baixo aqui. Fiz o primeiro aumento. Agora,
No próximo ponto, 2 pontos baixos, que vai formar o segundo aumento. No próximo, 2 pontos baixos, terceiro aumento feito, e na quarta correntinha, 2 pontos baixos também, e o quarto aumento foi feito. Pronto. Agora, eu sigo fazendo apenas um ponto baixo em cada correntinha. Sempre as correntinhas eu vou pegar na correntinha, né, no meio da correntinha e no furo na parte de couro. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui desse outro lado. Eu vou seguir fazendo correntinhas e quando chegar nesses 4 pontos aqui da outra curva, eu vou entrar e vou fazer 4 aumentos, que são 2 pontos em cada ponto, né, em cada correntinha dessa. Então, eu vou seguindo aqui e quando chegar no final, eu volto. Pronto, fiz aqui os 4 aumentos. Agora, eu vou finalizar aqui fazendo um último ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro para poder finalizar aqui, já deixar uma ponta para poder costurar esse zíper na bolsa. Então, antes de cortar o fio, eu vou dar 2 voltas com o fio aqui na bolsa, que justamente vai ser o fio, a quantidade de fio que eu preciso para fazer essa costura. Então, corto e agora com a agulha de tapeceiro, passo aqui na pontinha e eu vou usar esse fio para fazer a costura. Só que antes eu vou simular aqui, fechar aqui esse ponto. Então, eu desfaço aqui e fico com essas alcinhas. Agora, eu passo a agulha de tapeceiro aqui por elas duas, nesse sentido, e puxo todo o fio. E depois que eu tiver puxado o fio por completo, eu vou simular uma correntinha aqui, passando a agulha aqui de trás para frente, por debaixo dessa correntinha, que é a primeira correntinha que se forma depois do primeiro ponto baixo que eu fiz nessa carreira, né? E aí, eu puxo aqui tudo pra cá, pra esse lado. E agora, eu vou devolver aqui o fio pra onde ele tá saindo, que é no meio aqui dessa correntinha. Então, passo aqui a agulha de tapeceiro, ó, no meio da correntinha e nessa alcinha que fica atrás do ponto. Então, passo e puxo tudo também. Agora, pronto. Fechei o ponto, fechei a carreira. Agora, eu posso começar a costurar aqui o zíper na bolsa. E eu faço da seguinte forma, vou posicionar aqui o zíper, do jeito que eu quero que fique, né? E aí, eu vou pegar agora a agulha de tapeceiro e passar nessa alcinha que fica atrás do ponto, aqui na parte de dentro da bolsa, né? Então, eu tô aqui nessa correntinha, e aí eu pego nessa alcinha que tá mais próximo dela, que fica justamente atrás do ponto. Aqui, ó, tá vendo? Atrás do ponto. E aí, eu passo o fio todinho, puxo tudo. Depois que eu puxar tudo, eu venho aqui nessa mesma correntinha que tá saindo aqui o fio, né? Então, eu volto aqui com a agulha de tapeceiro, passo por ela, aqui no meio dela. Só que aqui nesse início, eu não entro aqui nesse próximo, eu entro nessa mesma que eu acabei de entrar, nessa mesma alcinha, que eu acabei de passar o fio. Eu entro novamente nela pra poder prender aqui, deixar bem presinho esse ponto, esse início. Pronto, a partir daqui eu já entro na próxima correntinha do zíper e na próxima alcinha da bolsa. E aí, puxo tudo. No próximo, eu entro na correntinha do zíper aqui e na alcinha da bolsa, do mesmo jeito. Passo aqui e puxo todo o fio. Pronto, puxo todo o fio aqui. E aí, no próximo, eu faço do mesmo jeito. E eu vou fazendo isso até chegar na parte da curva. Porque quando chegar na parte da curva, eu vou ter que fazer um pouco diferente do que eu tô fazendo aqui. Pelo fato de que na parte da bolsa, sem ser nos pontos do zíper, né? Mas na parte da bolsa tem mais pontos nessa borda aqui, né? Tem mais pontos do que na borda do zíper. Tem mais correntinhas, né? Mais pontos. Então, eu vou precisar pular 3 pontos em cada borda. Eu vou mostrar como fazer. Vou fazendo aqui, quando chegar no final, eu mostro. Pronto, tô chegando aqui na curva, eu já fiz de um lado, vou fazer aqui do outro lado, porque é do mesmo jeito, de um lado e do outro. Eu vou chegar aqui já próximo à curva. Os pontos que eu vou pular, que eu falei que ia pular pra poder fechar, pra ficar assim, né, bem fechadinho, não são os do zíper. Eu só preciso observar onde começam os aumentos, onde começa e onde termina os aumentos que eu fiz aqui nas bordas, né, de cada lado. Então, eu vou começar aqui. Esse ponto aqui não tem aumento, então, eu faço ele
normalmente, como eu fiz os outros. Agora, já aqui no próximo, já vai ser um aumento. Então, eu vou já saber que eu vou ter que pular um ponto. Como eu disse, eu vou ter que pular um ponto, não dessa parte aqui de cima, que é a parte do zíper. Eu vou entrar aqui normalmente, no meio da correntinha. Eu vou pular um ponto aqui na parte de baixo, certo? Então, em vez de entrar nesse ponto, eu vou entrar nesse aqui, nessa alcinha aqui. Então, eu pulo uma alcinha e entro na seguinte, e puxo todo o fio. Agora, sem pular a correntinha aqui do zíper, eu entro normalmente na próxima. Agora, aqui na parte da bolsa, eu vou pular essa alcinha e vou entrar na próxima. Então, aqui já é o segundo ponto que eu pulei. É a segunda alcinha que eu pulei. Então, agora eu entro aqui na próxima correntinha, normalmente, né? E onde eu vou pular, né? Não vou entrar aqui, vou entrar nesse próximo. Então, lembrando, eu vou só pular as alcinhas que ficam aqui na parte da bolsa, não é na parte dos pontos do zíper, mas dos pontos aqui da bolsa. Então, aqui já é o terceiro ponto que eu pulei. A terceira alcinha que eu pulei. Então, eu puxo tudo aqui. Na próxima correntinha, entro. E na parte da bolsa, eu vou pular uma alcinha e entrar na próxima. E puxo aqui todo o fio. Pronto. Pulei 4 alcinhas aqui nesse lado e 4 do outro lado, na outra curva. Agora, eu vou só fazer do mesmo jeito que eu fiz dos outros, né? Que é, na próxima correntinha eu entro e entro também na próxima alcinha da bolsa, sem pular, até chegar aqui na parte final, onde eu comecei. Então, puxei tudo. Agora, aqui na próxima correntinha, entro no meio dela. E como eu já tô aqui no final, eu vou entrar aqui nessa mesma que eu saí, que eu acabei de sair aqui com o fio, nessa mesma alcinha. Então, passo na próxima correntinha e na mesma alcinha que eu acabei de sair com o fio. Agora, entro na próxima correntinha e na próxima alcinha aqui, que são as finais. Então, eu gosto sempre de fazer assim, no final, pra ficar bem presinho. Então, passei tudo aqui. Agora, eu vou devolver esse fio nesse espacinho aqui onde eu comecei. Abro aqui o zíper para que eu consiga pegar essa agulha que eu vou passar, né, aqui pra dentro da bolsa. Então, passo a agulha aqui, nesse espaço, ó. E pego aqui, depois que eu passar aqui onde eu comecei, tá vendo? Agora, eu pego a agulha aqui por dentro. E puxo todo o fio. E agora, aqui na parte de dentro, com a ajuda da agulha do tapeceiro e com essa quantidade de fio que sobrou, eu vou esconder esse fio pelos pontos. Por trás dos pontos que ficam aqui, né, dentro da bolsa. Então, aqui na parte de dentro da bolsa, eu vou escondendo. É uma parte mais difícil porque já tá com zíper, então fica um pouquinho mais difícil de esconder os pontos, mas dá certo. E assim ficou o zíper colocado com sucesso, olha que perfeição. Aí, pra dar aquele toque especial, fiz esses 2 sachês, tem aqui vídeo no canal ensinando, vou deixar o link aqui na descrição. Finalizei aqui com a etiqueta lá da Lurie Etiquetas, que eu recebi semana passada, postei até lá no Instagram. E assim, eu tô encantada com a qualidade, com a variedade de etiquetas que eles têm. E eu falei até lá no Instagram, se você não segue ainda, é Nath Neves Ateliê, eu contei lá, né, quando eu recebi e mostrei essa caixinha, que eu fiquei surpresa. Eles falaram que ia enviar etiquetas, mas eu jamais imaginava que iria vir com uma caixinha dessa tão linda. Então, assim, eu fiquei muito na dúvida em qual colocar, né, qual etiqueta escolher, porque essas aqui, essa brilhosinha é muito bonita, vai combinar com o zíper, né, que tem a partezinha dourada também. Só que eu só encontrei alça na parte, na cor prata, né, com o mosquetão prata. Então, eu fiquei bem assim, será que eu coloco ou não coloco? Aí tem esse aqui, que é um rosazinho bem lindo, o rosé, né, e tem esses outros modelos em acrílico, que eu também sou muito apaixonada pelos acrílicos. E tem os de couro, que eu fiquei bem balançada em colocar algum desses de couro. Mas enfim, eu sou sempre essa dúvida, assim, nesses acabamentos. Sempre gosto de quase tudo. Me diz aí a sua sugestão, o que é que você colocaria.
Vou deixar aqui o arroba da Lurri Etiquetas na descrição desse vídeo, que eu sei que vocês gostam muito, né, de acompanhar, de ver novidades, e lá tem muita coisa. E a gente sabe que essa parte de acabamentos, de acessórios, de etiquetas chama muita atenção do nosso cliente, das pessoas, né, quando vem nossa foto. Então, é essencial, tem que ter. Quando precisar repor aí seu estoque de etiquetas, use meu cupom de desconto, é NAT5. E a alça que eu usei é uma alça regulável. Para quem trabalha por encomendas, é muito importante ter essas alças, porque ajuda aí nos processos, né? Não tem risco de não ficar do tamanho certo para cliente. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de passar a agulha no botão curtir para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, para poder ajudar aqui o canal a crescer. Compartilhem muito com quem vocês acham que vão gostar de fazer uma bolsa assim, que gostam de crochê. A gente já chegou a 31 mil inscritos e isso é graças a vocês. Muito obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.